Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Olá, bem-vindo. Estamos hoje com a irmã Daniela Mabote, que vai, assim como todos os outros, os nossos outros convidados, partilhar a sua experiência de vida neste ministério cristão. Antes de começarmos a nossa conversa, eu gostava de pedir para que subscreva-se ao nosso canal e faça-nos o favor de partilhar estas transmissões, porque nós queremos alcançar o maior número possível de pessoas para juntarem-se a nós. Antes de começarmos a nossa conversa, irmã Daniela, eu agradeço por ter aceitado o convite de conversar conosco e pergunto se está bem disposta para a nossa conversa. Muito bem disposta e ansiosa. E ansiosa. Muito bem, antes mesmo vamos só partilhar o trajeto da irmã Daniela Mabote. É preciso sabermos que a irmã Daniela Mabote nasceu a 12 de agosto de 1997, significa que tem 27 anos de idade, nasceu em Joanesburgo, na África do Sul, é uma jovem cristã, esposa, líder do movimento interdenominacional Clube das Preciosas MZ, Moçambique, é estudante finalista do curso de Relações Internacionais e Diplomacia na Universidade Joaquim Chissano, tem experiência de 6 anos no trabalho com uma organização não governamental, onde trabalha atualmente como oficial de subvenções. Daniela é membro da New Faces, New Voices, um grupo pan-africano de pesquisa e advocacia de mulheres no setor financeiro. Em 2023, seu esposo e ela foram convocados para auxiliar a obra de Deus na Igreja do Nazareno da Matola A, onde tem servido até então. Em linhas gerais, este aqui é o perfil da nossa convidada de hoje, Daniela Mabote. Para começarmos, eu gostava de saber como é que foi, irmã Daniela Mabote, a sua infância nas ruas frias de Joanesburgo. Bom, não tive muito que explorar do lugar onde eu nasci, porque vim para Moçambique com apenas 2 meses, muito nova, então não tenho muitas experiências de Joanesburgo. A minha infância foi basicamente passada em 2 lugares. Primeiro na Machakene, na zona do 1º de Maio, Machakene D, onde cresci até os meus 10 anos, tendo estudado na escola primária completa, Unidade 25, para quem conhece, e tive boas experiências lá, meus primeiros passos com Jesus, porque na altura minha mãe obrigava muito que passasse o tempo na casa do Senhor, então todas as brincadeiras tinham que ser na igreja, tudo tinha que ser na igreja, então tive boas experiências lá, e com 10 anos me mudei para Matola, onde estou a residir até então, entre aspas. E estudei na escola primária completa Ngungunhane. Durante este tempo da minha infância, principalmente no tempo que passei na Machakene, é que tive minhas primeiras experiências, posso assim dizer, com a obra de Deus, porque fazia parte de um grupo de obreirinhos, chamavam obreirinhos na escolinha. Então, foi um pouco da minha infância. Que durante a infância eu ajudava minha mãe a vender petróleo, por um tempo ajudei ela a vender omo. Então, são experiências muito boas. E uma coisa marcante que me vem agora à memória da minha infância é esse estímulo que minha mãe sempre me deu de estar na casa do Senhor, porque ela conheceu a Cristo como tal muito adulta, quando já era adulta, ia à igreja, sim, mas teve experiência com Jesus já adulta, e por causa disso ela queria muito que eu me entregasse a Deus, por isso que fazia de tudo para que eu passasse o maior tempo da minha infância na casa do Senhor e não nas ruas, como posso assim dizer, da Machekene, por causa do contexto, do cenário. E isso fez com que ela fosse um bocadinho rígida comigo, principalmente agora me lembro na maneira de vestir. Ela era muito restrita. Eu ficava, mas mãe, por que as outras crianças podem vestir assim, eu não posso vestir assim? Por que as outras crianças podem assistir novela, eu não posso assistir novela? Então ela era um bocadinho, por eu ser filha única,
muito protetiva nesse sentido. Então, ela considerou que a melhor forma de eu estar num bom caminho era passando a maior parte do meu tempo, da minha infância, na casa do Na Senhor. casa do Senhor. E depois, quando passa para o ensino secundário geral, sabemos que, claro, foi uma menina que sempre esteve sob os cuidados da mamã, muito protetora. E o que nós sabemos é que as pessoas, quando passam para o ensino secundário, algumas acabam pensando que já são adultas e o comportamento não costuma ser dos melhores. O que é que nos pode dizer sobre a sua... Já estamos na adolescência quando passa para o ensino secundário. Bom, como eu disse, com 10 anos eu me mudo para Matola, onde eu passo a viver com minha mãe de criação, neste caso minha tia, e dos quais eu me considero a sexta filha, porque eles têm 5 filhos, que são meus primos, eu os considero meus irmãos. E a partir daí, vindo para Matola, eu penso que uma das coisas que foram cruciais para o meu caminho foi a definição das amizades. Porque quando eu cheguei em 2000, não me lembro o ano, mas eu tinha 10 anos, estava na quinta classe, Deus me deu graça para identificar boas amizades. Então foram essas boas amizades que me ajudaram muito a manter-me num bom caminho. Mas também porque, enquanto estava aqui, me juntei à igreja, ao grupo da igreja, e fazia parte do grupo de adolescentes. Então sempre estive envolvida nas coisas de Deus. Então isso me ajudou muito a saber lidar com essa fase que é difícil, é complicada, porque um dos maiores desafios durante a adolescência são influências. Influências, porque também estamos numa fase de autodescoberta, queremos tentar tudo, queremos descobrir tudo, e é muito perigoso quando nesta fase estamos com pessoas erradas. Então, não vou dizer que foi tranquila, a adolescência foi um pouco conturbada, porque o processo em si não é fácil, de autoconhecimento, mas a primeira coisa que me ajudou foi, durante a adolescência, ter tido um encontro com Jesus, ter tido boas companhias. Então, eu posso resumir dessa forma. Olha, eu me recordo de ter lido um texto seu no Facebook que falava um pouco sobre esta fase da adolescência e dizia que numa das vezes ficou chateada com a mamã porque passou de classe, no lugar de oferecer-lhe um celular, ofereceu-lhe um livro. Esta ideia de boas companhias, claramente que também vai coadunar com a ideia do que é que nós vemos, dizia que lhe era proibido acompanhar novelas, etc. Mas a leitura sempre lhe acompanhou. Muito. Eu me lembro que minha mãe fala inglês. Ela não estudou muito, não foi à faculdade, mas por causa das condições da vida, ela teve que ir para a África do Sul para trabalhar, e ter ido para lá ajudou ela a desenvolver a habilidade de falar inglês, mas não só. Ela me contou que enquanto estava aqui, o ensino era muito, posso dizer, o ensino era de muita qualidade, que o que eles aprendiam na escola e desenvolviam conversas na família, com amigos, então lhe ajudaram a desenvolver o inglês, que lhe permitiu ter facilidade de trabalho na África do Sul e aperfeiçoou o inglês dela. Então eu sempre admirei, minha mãe sempre foi minha referência. Eu dizia, mãe, eu quero falar inglês como tu. Tudo bem que ainda estou no processo. Mas eu sempre dizia isso. Então na sexta classe, quando tive aulas de inglês, isso reforçou. E uma das formas que me ajudou a desenvolver o inglês que consigo falar e perceber até então é a leitura. Minha mãe me ofereceu livros, muitos livros, livros cristãos, que desde já é uma dica. É importante procurar uma área que é do nosso interesse, que já tenhamos algum conhecimento, que facilmente vai nos ajudar a aprender a comunicação noutra língua. Então, por causa desse estímulo dela, ela tinha muitos livros cristãos, me ajudaram não só a desenvolver o hábito da leitura, mas também a fortalecer a minha vida espiritual. Então, posso dizer que desde muito cedo, por influência da minha mãe, tenho essa paixão por leituras. E sobre esse episódio, isso foi na 10ª classe. Eu sempre fui aquela pessoa que disse para mim mesma que eu quero ser diferente, quero fazer as coisas diferentes. Então, uma das coisas diferentes que eu queria fazer era dispensar as classes com exame. Graças a Deus consegui isso ao longo do meu percurso. O primeiro exame que eu fui fazer foi o exame de admissão na faculdade, pela primeira vez. Então, quando eu dispensei a 10ª classe, eu queria muito receber um presente da minha mãe.
muito mesmo. E na altura eu queria telefone. Estava, passa a expressão, como dizem, estava a bater aquele telefone Nokia, um Nokia azul, pequenino, que tinha um jogo de não sei Cobrinha. se é Sei. cobrinha e também uma longa história, mas tinha, eu gosto, todo mundo tinha, de infância da adolescência, eu também queria ter. Aí eu esperava ter telefone, porque minha mãe sabia que eu queria ter telefone. Mas quando eu cheguei lá, ela me ofereceu um livro. Eu fiquei decepcionada, porque eu não esperava, eu queria um telefone. Mas eu percebo que aquele livro era importante e é importante até hoje para mim. O título do livro é Filha, Tu Podes, do bispo Doug Howard Mills. Então, é o que eu digo. Às vezes, as coisas que nós recebemos, Deus permite que nós recebamos aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Porque muitas das vezes aquilo que nós queremos não é o que nós precisamos. E às vezes nós não estamos preparados para entender isso. Mas, como disse Jesus uma vez para os seus discípulos, acho que é em João 13:7, agora vocês não entendem o que eu faço, mas mais tarde vocês vão entender. Então foi a lição que eu tirei deste episódio com a minha mãe. Eu não entendia naquela altura por que ela me ofereceu um livro, não é porque eu queria um telefone, mas hoje eu percebo que tudo cooperou para o bem. Para o bem. Até porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero sugerir que agora nos fale do seu trajeto com Cristo. Jovem cristã, líder, e que é inspirada nos valores do cristianismo. Como é que nos pode falar do seu trajeto com Jesus Cristo? Ótimo. Eu cresci no ambiente cristão, conforme podem ver. Mas eu só tive um encontro com Jesus em 2012. Na altura eu tinha 15 anos. Então, me lembro muito bem desse momento que eu decidi entregar minha vida para Jesus. É um dia muito especial, um dos momentos mais especiais da minha vida. Eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Eu percebi quem era Jesus. Posso dizer que Jesus se apresentou a mim pessoalmente. São coisas que nós não esquecemos, como, por exemplo, o dia do meu casamento. Eu não esqueço cada detalhe, cada coisa. Falar do meu casamento é me lembrar do dia, de tudo que eu vivi. É a mesma coisa com o meu encontro com Jesus. Está nítido, até agora que falo contigo, como eu estava vestida, a sala onde eu estava, os hinos. Então foi um momento único. Mas este momento foi resultado da decisão que eu tomei de perceber que ter crescido na igreja, estar na igreja, não era tudo. Eu precisava me entregar para Jesus. Peço agora para que nos fale do seu trajeto com Cristo, porque vejo que é uma jovem líder que é moldada pelos valores cristãos. Nós queremos saber do seu trajeto com Cristo, a sua experiência com Cristo. Bom, como eu disse, eu venho de um percurso de envolvimento com atividades cristãs, ou seja, sempre passei a minha infância na igreja e durante uma parte da minha adolescência participei de grupos de adolescentes e com tudo isso eu acabei me focando somente no fato de estar no ambiente cristão e não em ter um contato com Jesus Cristo como tal. Mas tudo muda em 2012, quando eu tinha 15 anos. Eu decidi entregar a minha vida para Cristo, decidi ter um encontro com Jesus, onde para isso eu abri o meu coração, abri minhas vulnerabilidades, porque nós sabemos que na fase da adolescência nós temos muitos questionamentos sobre nossa identidade, sobre quem somos, onde vamos chegar, o que viemos fazer no mundo. E foi crucial para mim, porque me despi de todos os títulos que eu já tive, de todos os papéis que eu já tinha feito, para aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, foi uma das melhores decisões que eu poderia ter tomado. E no dia mesmo que eu decidi entregar a minha vida para Cristo, foi um dia muito especial que está na minha memória até hoje. Tal como está na minha memória um dos dias mais importantes, que foi o dia do meu casamento, tudo aquilo que eu vivi no meu casamento naquele dia, as celebrações, os momentos,
estão tão nítidos e vivos em mim quanto no dia que eu decidi aceitar a Jesus, o lugar onde eu estava, as canções que nós cantávamos naquele dia, a paz que eu senti quando eu decidi aceitar a Jesus. É uma memória que tem um lugar muito especial na minha vida até hoje, porque me faz refletir sobre a importância de não esquecermos o primeiro papel ou a primeira posição que todos nós, como seres humanos, diante de Deus devemos ter, que é o papel de filhos. Tanto é que o primeiro nome ou a primeira posição que nós temos quando chegamos ao mundo, quando um bebê chega ao mundo, é de filho. Antes de ser qualquer coisa, estudante, empresário, a primeira coisa que ele é quando chega ao mundo é filho. Então Deus quer que nós guardemos com carinho este lugar de filho, independente do que nós possamos ser, pastores, líderes, evangelistas, que não nos esqueçamos que antes de tudo e qualquer coisa somos filhos. E é nesse lugar de ser filho que temos sustento para ser todas as outras coisas que Deus quer que nós sejamos. Então, para mim, ter tido este encontro com Jesus neste ano me permitiu desenvolver uma caminhada de construção da minha identidade, onde eu percebi que identidade não tem a ver com o lugar onde eu vim, com as experiências que eu tive, por exemplo, ter nascido no África do Sul, viver um tempo na Machakene, depois viver na Matola, um pouco distante da minha mãe, né? Graças a Deus tive uma outra mãe, tenho uma outra mãe que é minha mãe de criação e que me deu a possibilidade de ter outros irmãos, porque por parte da minha mãe biológica eu sou filha única. Então, me permitiu ter esse senso de identidade e propósito. Por que que eu nasci? Por que que eu estou aqui? Por que que Deus me trouxe aqui? Porque na adolescência nós temos muitos questionamentos sobre quem nós somos, é uma fase de autodescoberta. E lembro que nessa minha fase de adolescência, eu tinha um desafio, posso assim dizer, uma fraqueza, onde tinha a tendência de associar o que eu sou com o que eu fazia. Então, os meus erros me definiam, mas levou muito tempo e conhecer a Cristo me ajudou a perceber que o que eu fazia de errado não definia o que eu era, o que eu sou. E não só perceber que eu tenho um propósito, que minhas inseguranças, porque eu tinha muitas inseguranças, muitos complexos de inferioridade, tudo isso não define quem eu sou. Eu não sou aquilo que eu sinto ou que eu faço de errado, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Então, é um pouco disso que eu posso partilhar. Olha, nós fazemos esta transmissão com o objetivo de influenciar a juventude. Claro que nos falou de alguma maneira das memórias que teve, da infância, da juventude, ah, falou da adolescência, a fase da juventude propriamente. Que memórias é que tem ao servir a Cristo, depois de conhecer o propósito que ele traz para este mundo? Que boas memórias tem, momentos de aprendizado que tem da sua juventude dentro da igreja? Dentro da igreja, posso dizer, dentro da igreja foi ter a oportunidade de servir como obreira. Foi uma coisa muito interessante para mim. Durante a juventude, continuei com essa sede de autoconhecimento, saber o que Deus queria para mim, Deus quer para mim. E me lembro de uma coisa muito importante, que foi em 2015, na altura, se não estou a errar, acho que tinha 18 anos, que participei de um grupo de mulheres que tinha na igreja, um grupo exclusivo, posso assim dizer, que para entrar lá tínhamos que fazer certos desafios para ser aprovado. Então, aquele ano de 2015 parei, que era para começar a buscar esse aperfeiçoamento e pude entrar neste grupo de mulheres, onde aprendi muita coisa com as missionárias, sobre ser mulher cristã em diversas esferas. Então, era um grupo privilegiado. Então, para mim, entrar naquele grupo foi muito importante, porque de seguida comecei a entrar na aula de candidatos a obreiro, onde tive a oportunidade de servir como obreira na altura e na juventude também consegui não, tive o privilégio de servir como líder de adolescentes, que não foi fácil, mas foi uma boa experiência. Uma outra boa experiência que eu tive na juventude foi entrar na faculdade e para manter
aquela chama que eu tinha por Jesus, aquela sede que eu tinha por conhecer a Deus e estar com Jesus, criei com alguns colegas um grupo chamado Geração Eleita. Logo que entrei na faculdade, então comecei a ver quais são os colegas aqui que têm um cunho cristão, amam a Jesus. Então criamos este grupo Esse que grupo atuava dentro da dentro da faculdade. faculdade nós tínhamos dias em que encontrávamos para orar, para partilhar a palavra. Era composto por jovens de diversas igrejas e alguns jovens amigos que vinham das províncias para estudar. Quando chegavam aqui não tinham uma alocação à igreja por ser uma nova cidade. Então, o grupo Geração Eleita ajudou-lhes a manter a fé, apesar de estarem fora dos seus distritos, porque o que acontece é que muitos jovens, quando mudam-se para estudar, para trabalhar, acabam esquecendo daquele percurso que começaram com Jesus. Então, foi um grupo que eu tenho muito carinho, o grupo Geração Eleita, que até hoje estamos, embora cada um em seu lugar, alguns continuam firmes em Jesus, a servir a Deus, a trabalhar. Então, foi uma coisa muito importante para mim no meu percurso. Acho que é um pouco disso que me vem à memória, assim, quando me lembro da minha Da juventude. juventude. E eu quero aproveitar porque muitos jovens hoje em dia, quando depois conseguem ingressar para a faculdade, depois aparentemente já não tem tempo de ter esta relação com Cristo, mas Daniela mostra-nos que dentro da própria faculdade até gerou solução para aqueles que vinham das outras províncias para estudar na cidade de Maputo. O que é que pode dizer aos jovens que nos acompanham que geralmente depois de admitir para a faculdade o docente ocupa-lhe muito e já não há tempo para vir à igreja? Bom, eu posso dizer que já tinha referido isso, que nós não podemos nos esquecer da primeira posição que Deus deseja de nós, que é a posição de filhos. Não vou falar só da questão de não vir à igreja primeiro, mas vou falar de, acima de tudo, ter comunhão com Deus. Ir à faculdade é um passo importante, é um passo muito bom e é uma coisa que agrada a Deus, porque constrói um espaço para Deus nos usar de diversas formas. Mas nós não podemos esquecer que a bênção, ou seja, a bênção de estar na faculdade, a bênção não pode nos afastar do abençoador, não pode nos afastar de Deus, não pode nos afastar daquele que nos permitiu ter acesso a este passo tão importante da nossa vida. Então, nós precisamos usar aquilo que Deus nos permite ter acesso para glorificar a Deus. Então, a faculdade é uma das coisas que nós podemos usar para glorificar a Deus. E isso também inclui a capacidade de prioridade, saber priorizar, perdão. A nossa comunhão com Deus deve ser nossa prioridade. Mas, acima disso, temos que procurar tempo para estar com os irmãos em Cristo, porque isso é que vai fortalecer, vai nos fazer lembrar quem nós somos. E claro, com isso não quero dizer que nós temos que negligenciar os trabalhos, mas temos que manter-nos atentos àquilo que está a acontecer na igreja, se possível, comunicar sobre a nossa disponibilidade, mas procurar sempre estar envolvido, porque isso vai nos ajudar, isso vai nos construir. Então, o estar na faculdade, hoje é estar na faculdade, amanhã é estar a trabalhar. Então, o fato de eu estar a trabalhar não significa, perdão, que eu não posso estar mais na igreja com os irmãos, me ajuntar. Isso não pode me afastar da presença de Deus. Então, eu já vou dizendo aqui, se estar na faculdade faz com que nos desliguemos totalmente da comunhão com Deus e também da comunhão com os irmãos na igreja, o de servir. Então, nós não estamos preparados para outras bênçãos, como a bênção de trabalhar, como a bênção de casar. Porque quanto mais nós perdão, eh, enquanto nós vamos crescendo, vamos ter mais responsabilidades, mais coisas que Deus vai nos dar. Se não conseguimos lidar com o que Deus nos dá agora e naquilo que Ele nos dá, nós guardarmos um tempo para estar com Ele, não estamos preparados para ter o que talvez nós sonhamos ter nas outras áreas, nos outros níveis. E eu costumo fazer uma oração a Deus. Se for para eu ter algo que vai me afastar da tua presença, eu prefiro que o Senhor não permita que eu tenha isso. Porque não adianta ter tudo e perder a presença de Deus. Então, eu daria este conselho. Primeiro,
guardem um lugar de prioridade na vossa intimidade com Deus, porque até é isso que vai vos ajudar a saberem se posicionar durante a faculdade e também usarem o vosso percurso para alinhar ao propósito que Deus tem na vossa vida. Então, é um pouco disso que eu posso Para não transmitir. corrermos o risco de, Ser tendo uma- tudo, perdermos a Jesus, afinal estaríamos a ter tudo e ao mesmo tempo estaríamos a perder tudo. Lá Exatamente. ainda vamos falar do seu trajeto ao cursar Relações Internacionais e Diplomacia, mas gostava que agora nos falasse das suas responsabilidades no panorama cristão. Sei que é líder e fundadora do movimento interdenominacional Clube das Preciosas. O que é que vem a ser o Clube das Preciosas Moçambique? Ok. Talvez antes de falar um pouco do clube especificamente, gostaria de partilhar aqui que eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tive de poder servir na casa de Deus. Para além de ser obreira, depois eu tive o privilégio de servir como líder do Ministério de Jovens, pude servir a Deus no Ministério de Missões, pude servir a Deus no Ministério de Comunicação e Ensino. Então, eu louvo a Deus por esse privilégio, por essa abertura que eu tive na casa de Deus para servir, porque isso também me ajudou a desenvolver habilidades de liderança que não servem somente para a obra, mas para o meu trabalho como tal. E desde já só quero abrir uma aspa para dizer que aos jovens que servem na casa do Senhor, que o serviço que nós fazemos na casa do Senhor pode até ser usado até para um currículo. Eu me lembro até de aplicações que eu já fiz, que eu colocava meu percurso de serviço na casa do Senhor, no sentido de a minha experiência de liderança conta também nesse aspecto. Então, é uma experiência que eu guardo com muito carinho e também louvo a Deus pela abertura dos meus líderes espirituais que confiaram numa jovem menina, mulher, para servir a Deus com os dons e talentos que Deus colocou. E ninguém está pronto para servir, porque muitos jovens às vezes dizem: eu sou muito novo para servir, eu não sou muito capaz, eu não posso. Ninguém está pronto para servir. Deus é quem dá essa graça ao longo do percurso. Então, era um pouco disso que eu queria partilhar, mas falando concretamente do clube, o clube surge em 2020. Surge de uma necessidade, de uma inquietação que eu tinha, porque eu refletia muito na altura solteira, e desde já, também um episódio esse que eu tenho, eu vivi muito bem a minha fase de solteira, eu gostava de ser solteira, lembro que na altura sofria muita pressão, que é a pressão que muitos jovens sofrem. Por que não namoras? Tens que namorar, e mesmo dentro da igreja. Então eu estava muito clara daquilo que eu queria, né? Muito clara daquilo que eu queria, qual era o meu tempo, que é uma das coisas que eu recomendo aos jovens. É uma frase que eu guardo muito do meu pastor, que ele falou uma vez, que é importante ler o tempo de Deus na tua vida. Uns podem estar no tempo de plantação, outros podem estar no tempo de colheita. O fato de eu estar a plantar, eu não tenho que ficar com inveja de quem já está a colher. Eu estou num processo. Eu tenho que ler o meu tempo. Então, a Bíblia diz que há um tempo para tudo debaixo do céu. Então, isso foi importante, principalmente na minha fase de solteira. Eu defini que agora é meu tempo de solteira, eu quero aproveitar, eu quero desenvolver, eu quero me conhecer, eu quero me preparar para esta fase e olhar a fase de solteirice como uma bênção. Então, isso me fez olhar um pouco para o mundo cristão e eu sentia que a maior parte das meninas, que era o meu maior foco, se concentravam muito. O maior objetivo da vida delas era casar. Casar não é mal, casar é uma bênção, sou testemunha disso. Mas não pode ser o único objetivo da vida, especificamente das meninas, que era o que eu estava a pensar na altura. Porque até para o próprio casamento nós temos que nos preparar antes de chegar lá. Tem pessoas que ainda não têm namorado, mas já sabem qual vai ser a roupa do casamento, o vestido que vai usar no dia do casamento, as damas que vão vestir, quais são as músicas que vai tocar, a decoração, tem foto de tudo arquivado num sítio. Mas não se prepara, ou seja, se prepara para a festa do casamento, mas não se prepara para o casamento. Nós temos muito esta ilusão da festa do casamento e não do casamento que começa na segunda-feira, depois da festa do casamento. Percebe? Então eu refletia muito sobre isso. O que eu estou a fazer para me preparar para o casamento e não somente para a festa do casamento? Daí surge o clube. O clube, na verdade, era
um espaço de conversa de mulheres que eu queria ter com amigas, porque eu tinha amigas de diversas igrejas e tal. Então, eu queria trazer essa conversa. Na verdade, começou com a ideia de um chá. Chá são conversas que nós temos entre meninas e tal. Então, marquei este chá com algumas amigas, que depois se juntaram muitas mulheres. Na altura se chamava Before You Say I Do, que Ok. significa antes do sim. Uhum. O que eu tenho que fazer antes do primeiro sim, que é um namoro? Uhum. Como é que eu devo me preparar espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, a todos os níveis, antes de dizer sim, quero namorar? Uhum. E o que eu devo ter em conta antes do sim de noivado? O que eu devo ter em conta antes do sim casamento? Então era para refletirmos um pouco sobre isso, tanto é que no tal encontro tivemos testemunho de uma mulher solteira sobre o que é ser solteira, os desafios e as vantagens dessa fase. Tivemos também o testemunho de uma noiva. Então, como calhou numa época de pandemia e nós tínhamos conversas num grupo do WhatsApp, tínhamos chás recorrentes sobre assuntos que lidam com as mulheres. O clube cresceu, muitas mulheres se juntaram de diversas denominações. Então, o clube é isso. Eu posso dizer que o clube é a materialização de um sonho, porque eu sempre sonhei em trabalhar com mulheres. Depois de ter um encontro com Cristo e pensar na questão do propósito, embora eu não soubesse muito como, eu sempre senti que eu tinha uma inclinação para trabalhar com mulheres. Então, o clube representa esse espaço onde eu também posso materializar esta chamada de Deus. Então, o clube, na verdade, nós chamamos o clube como uma incubadora de mulheres virtuosas, porque é um espaço de interação, de trocas de experiências. Lá temos mais de 300 mulheres no WhatsApp, de diversas igrejas, diversos estados civil, diversas idades. Temos adolescentes, temos jovens, temos mulheres adultas, temos mulheres solteiras, mulheres noivas que estão a namorar, mulheres casadas e até viúva temos lá. Então, é um espaço onde eu vejo muita entreajuda para além da placa congregacional, porque temos pessoas de várias igrejas, mas o foco é nos ajudarmos a ser esta mulher virtuosa, porque nós acreditamos que, eu pessoalmente acredito que a mulher virtuosa de Provérbios 31 que nós vemos ali, cobiçamos muito e até às vezes nos intitulamos mulheres virtuosas, ela não nasceu virtuosa, ela aprendeu, ela foi construída. Então o clube é esse espaço de construção mútua da mulher de Provérbios 31. E sempre recordo as preciosas que o clube não é uma igreja. O clube tem um espaço onde nós estimulamos as pessoas a servirem nas igrejas, a darem o melhor de si, mas não só nós tocamos a componente de desenvolvimento pessoal em diversas áreas, estimulamos as meninas a estudar, as que têm chamada para empreender, a empreender, então a cuidar da sua aparência, a cuidar da sua saúde, a cuidar da sua família, a se preparar para a vida a dois, para quem quer entrar nessa vida. E o clube está num processo de construção. Então, resumindo um pouco do clube, é isso. E o clube não é só sobre mim. Tenho meninas que me ajudam, tenho coordenadoras que estão lá a mover as coisas. Então, tem sido uma grande bênção para mim o clube. Olha, eu sei que é um clube muito organizado, porque eu sigo pelas redes sociais, está tudo lá bem estruturado, há departamento que gera assuntos financeiros, assuntos acadêmicos e na qualidade de líder do clube, do movimento Clube das Preciosas, como é que definiria uma mulher virtuosa? O que é uma mulher virtuosa? A mulher que procura se construir no Clube das Preciosas. Nós temos um perfil, agora não me vem à memória tudo, mas tentando resumir, olhando a mulher de Provérbios 31, é que, primeiro, ela é uma mulher temente a Deus. Ela é uma mulher que tem intimidade com Deus. E ela é uma mulher que habilidosa, no sentido de que cuida da sua casa, cuida da sua família e, ao mesmo tempo, contribui, posso assim dizer, no sentido de nós vamos ver que a mulher virtuosa, ela saía cedo, podemos dizer que era uma mulher empreendedora, que ela não só ficava à espera, não só ficava omissa, ela contribuía e a contribuição dela não lhe impedia de
ser a dona de casa que ela era, porque ela disse que ela dava ordens, ela cuidava do governo da casa dela. Então, é uma mulher que tem um equilíbrio de manter a sua casa, cumprir o seu papel como esposa, como mulher, porque nós dizemos aqui que não espera casar para ser virtuosa. Mesmo solteira, nós podemos desenvolver alguns atributos, alguns elementos do perfil desta mulher. Como filha, há muitas coisas que eu posso fazer e ser essa mulher virtuosa. Então, a mulher virtuosa é essa que consegue ter este equilíbrio de, por exemplo, embora seja uma estudante, uma trabalhadora, seja lá o que ela for profissionalmente, ela consegue cuidar da casa, não esquecer do papel dela, porque a mulher tem um, como é que eu poderia dizer, tem uma habilidade, eu gosto muito desta habilidade, a mulher consegue ser multifuncional. Isso. Então, ela tem o equilíbrio da multifuncionalidade. E, acima de tudo, ela tem um bom caráter, porque ela é uma pessoa de confiança. Ela diz que o marido dela confia nela, mas não é só para mulheres casadas. Os nossos pais têm que confiar em nós, como filhas, nossos irmãos. Ela é uma mulher confiável. Ela é uma mulher bondosa, porque não faz o bem só para os seus, mas para os outros. Então, há muito que eu poderia dizer do perfil desta mulher, mas o que faz com que ela tenha a capacidade de ser tudo isso é o fato dela saber reservar aquele lugar de filha. Porque o lugar de filha é um lugar de sustento, é um lugar de nutrição e dá força para poder ser tudo aquilo que ela deve ser. Ela deve ser. Olha, já a corrermos contra o tempo, gostava de regressarmos um pouco para a sua formação. Está na fase final do curso da sua licenciatura em Relações Internacionais e Diplomacia. Como é que surge a ideia de estudar Relações Internacionais e Diplomacia? O que é que nos pode dizer sobre isto? E depois vamos avançar para a sua experiência. Trabalha numa organização não governamental como uma oficial de subvenções. Bom, na verdade, eu não esperava fazer relações internacionais. Como dizem, muitas das vezes o primeiro curso é por influência de alguém, inspiração de alguém. Então, ouvi de uma amiga no ensino secundário, ela me falou um pouco como é que era. Engraçado que fomos todas fazer um exame. Eu é que entrei, ela nem entrou, está a fazer uma outra coisa. Não entendia nada no início, me achei perdida no primeiro ano, que é o que pode acontecer com muitos jovens no primeiro ano. Eu me lembro que tinha um docente que diz que depois o primeiro ano é o ano para decidir se é este o curso ou não é. Então, chegou uma altura que pensei que não era para mim, mas depois percebi que tinha tudo a ver comigo, porque é um curso muito abrangente. Tocamos em várias áreas, não só a relação entre os estados, mas tem várias temáticas, comércio, paz, conflito. Então, depois cada um pode escolher onde é que se sente melhor enquadrado. Então, é um curso que eu recomendo muito, mas não só recomendo a que façam. Um conselho que eu aprendi nesse processo e dou para todos os jovens, enquanto nós estamos na faculdade, temos que procurar fazer outras coisas. Não, tudo bem que a faculdade nos ocupa e tal, mas procurar nos envolver em outros tipos de atividade. Se calhar nos entregarmos para fazer voluntariado numa organização. Por acaso foi assim que eu tive minha primeira experiência de trabalho. Então, o emprego muitas das vezes não virá à nossa porta. Teremos que tentar de várias formas ter esse emprego e muitas das vezes a visibilidade que nós precisamos para ter um emprego é às vezes começar fazendo voluntariado. Então, é uma lição que eu deixo para muitos jovens. Procurem aprender outras coisas para além de estar ali. Procurem aprender a fazer Excel, a usar Excel, aprender sobre comunicação, até sobre liderança, sobre inteligência emocional. Tem muita coisa que vocês podem aprender para além do que vocês vão aprender na faculdade. Então, dediquem-se nisso. Sobre o meu percurso profissional como tal, eu me lembro que quando terminei, na verdade, quando estava na faculdade ainda, porque eu estou na fase já terminei as cadeiras, só estou a escrever a minha monografia. Acabei sendo um bocadinho lenta nesse processo, porque não é fácil entrar no mercado de trabalho. Quando entramos no mercado de trabalho, acabamos colocando isso de lado, mas não é desculpa para isso. Contudo, eu quero trazer aqui essa experiência quando eu quis começar a trabalhar. Comecei por fazer voluntariado, me inscrevi num programa de férias para o desenvolvimento, acho que é a IFUN, que todos os anos tem edições, que as pessoas concorrem, fui. Mas enquanto isso,
Eu tinha participado de uma organização, participado de uma mesa redonda numa organização que queria ativista, e depois fui capacitada em matérias de violência, que era para fazermos palestras nas escolas. Então, a minha dedicação naquele lugar fez com que, quando eles sentiram a necessidade de ter um staff, olhassem para mim e me chamassem. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar na primeira instituição que eu estive, e com base naquilo, consegui uma outra oportunidade, que é onde estou agora a trabalhar, e tem sido um espaço de muito aprendizado, muita experiência. Trabalha como uma oficial de subvenções. O que é que faz? O que é uma oficial de subvenções? De forma sintetizada. Resumindo, penso que eu tenho um pouco a dizer sobre isso, porque é uma posição recente. Eu sempre trabalhei como assistente de projetos. Então, é uma posição recente, ainda a trabalhar, mas em geral é mesmo para supervisionar o processo de concessão de fundos a organizações da sociedade civil. Então, desde o desenho de critérios, de seleção para essas organizações poderem aceder aos fundos, ao controle, à monitoria após a recepção dos fundos. Será que fundos estão a ser alocados para as atividades que se requeriam o valor? Quais são os impactos que estavam a ser visíveis depois da alocação destes fundos? Então, é interessante. Mas isto tudo é dentro de um projeto chamado Doar para Transformar, que visa criar trazer a consciência sobre a valorização e sobre a importância e valorização dos recursos locais nas comunidades. E isso é muito importante, principalmente como cristã. Eu vejo essa visão como uma oportunidade de nos lembrar como Deus nos vê. Às vezes, quando falamos de comunidades, nós pensamos que comunidades não têm nada, elas não têm nada para dar. Comunidades são pobres, são aquelas que recebem das organizações, de doadores internacionais. Mas com esta filosofia de filantropia comunitária, que na verdade não é algo novo, novo talvez em definição do conceito, mas a ação não é nova. Filantropia é ter a capacidade de identificar um problema, olhares o que tens ao teu rigor como recurso. O recurso não é só dinheiro, é tempo, habilidade, conhecimento, network que tens, que juntos podem, com o que vocês têm, resolver aquele problema específico. Então, ao invés de esperar que alguém venha fazer, uma organização venha fazer, alguém venha nos ajudar, o que nós podemos fazer por nós mesmos com o que nós temos? Então, levamos muito esta filosofia, posso assim dizer, para as organizações e para as comunidades pararem de olhar para elas como os que só vão receber beneficentes. Nós olhamos a comunidade como coinvestidores do processo de desenvolvimento. Elas têm que coinvestir com alguma coisa. Então, levamos isso para as associações, no sentido de parem de fazer com que as comunidades dependam exclusivamente de vocês, porque um dia, se vocês não puderem estar e ajudar, elas não serão capazes de avançar. Então, é um resumo. Isso, já estamos a correr contra o tempo, mas também pertence, é membro da New Faces, New Voices, um grupo pan-africano de pesquisa e advocacia de mulheres no setor financeiro. Esta experiência tem a sorte de, não sei se chamo sorte, estar sempre a trabalhar com mulheres e, neste caso, para auxiliá-las, exercendo também advocacia no setor financeiro. Que experiência é que isto lhe tem possibilitado ter? Bom, eu me juntei a New Faces, New Voices em fevereiro deste ano, e tem sido uma experiência muito boa, porque tenho tido acesso a uma rede de mulheres que tem um percurso profissional admirável. Então, em termos de atividades como tal, eu tenho muito pouco a dizer, porque ainda estou no processo de imersão, mas só no pouco tempo em que estou, eu posso perceber que há mulheres inspiradoras aqui em Moçambique, mulheres que estão a fazer diferença, mas acima de tudo eu vejo mulheres que, apesar de serem o que são mães, são avós, conseguem ter esse equilíbrio. Isso só me inspira ainda mais a acreditar que é possível ser essa mulher multifacetada, multidimensional, que tem este equilíbrio. Então, para mim, a New Faces, New Voices é um espaço de inspiração, é um espaço em que eu sinto que posso criar espaço para que outras mulheres também acedam a todo o conhecimento que eu tenho tido com elas.
Falando em mulheres, é esposa de um jovem também pastor, é esposa de um jovem pastor. Como é que tem sido auxiliar o seu marido nesta missão que Cristo deu-lhes a partir do ano de 2023 para auxiliar na Igreja do Nazareno da Matolá? Bom, é um desafio, Uhum. porque embora sempre senti que Deus me chamou para servi-lo, talvez não muito bem como, eh, Ele tem dado graça, porque a cada dia eu tenho aprendido novas coisas. Uhum. Como eu disse, ninguém aprende a ser líder, também ninguém aprende a ser esposa de pastor. Então tem sido um percurso de muita aprendizagem. O que tem nos ajudado é nos lembrar, acima de tudo, que apesar de qualquer título, nós somos filhos de Deus, temos que estar conectados a Deus, para que Ele nos dê sabedoria para saber ser, estar. Mas outra coisa que tem nos ajudado é ter suporte de pessoas com experiência no ministério, pastores, conselheiros, e de forma especial os nossos pais, que são uma referência de ministério para nós. Eles são uma referência e uma inspiração para nós. Nós esperamos neles muito, o reverendo Mabote, a mamãe Ruth. Eles têm sido uma grande inspiração para nós. Eles têm nos ajudado, têm nos aconselhado, têm orado muito por nós. Esta é a fase em que nós fazemos sempre a nossa pergunta preferida. Acha que vale a pena seguir a Cristo? É uma pergunta que nós sabemos a resposta, sim, mas nós queremos convidar a falar um pouco sobre a razão de nós termos de seguir a Cristo. Por que é que acha que é interessante seguirmos a Cristo? Porque Cristo é a razão da nossa existência. É a razão da nossa existência, porque se não fosse Cristo, nós hoje se calhar não teríamos acesso a Deus. Ele é a ponte que traz de volta a possibilidade de nós termos relacionamento com Deus, que é a fonte ou o nosso Criador. Então, ter relacionamento com Cristo nos permite ter acesso a Deus, nos reconciliarmos a Deus, e isso nos traz vantagem na medida em que nessa relação nós temos senso da nossa identidade, temos senso do nosso propósito, por que é que fomos feitos, quem somos, para que é que nós somos feitos. Então é nessa relação com Cristo. E não podemos nos focar somente em o fato de estarmos na igreja, sermos algo na igreja. Temos que ter relacionamento com o dono da igreja, com Cristo. Isso não quer dizer que estou a desvalorizar o papel da igreja, não, de forma alguma. É na igreja onde nós temos esse combustível para manter a comunhão com Deus. É na igreja onde nós nos fortalecemos. É na igreja onde juntos nos unimos para espalhar o evangelho. Mas nós não podemos esquecer que Cristo vem buscar uma igreja que somos nós, e não congregação como tal. Então, é importante seguir a Cristo enquanto estamos na igreja de Cristo, igreja física. Então, resumindo isso que eu posso deixar ficar. E já na fase final, eu gostava de pedir para que olhasse para os jovens, tantos que nos estão a acompanhar. Que conselho é que deixa para a juventude? Bom, eu sou de conselhos, mas vou tentar ser sucinta. Vou até recorrer à minha cábula, que como jovens, a Bíblia diz que jovens, vós sois fortes, vocês têm força. Procurem usar essa força para cumprir o propósito de Deus na vossa vida. E às vezes podem perguntar, irmã Daniela, como é que eu vou cumprir meu propósito se eu não sei qual é o meu propósito? E não é alguém que vai te dizer qual é o teu propósito. O propósito se acha no lugar secreto com Deus. É tendo tempo de intimidade com Deus que Ele vai nos dar clareza do nosso propósito e da nossa identidade. E quando falamos de propósito, às vezes pensamos que propósito é uma coisa, é fazer algo grande, é estar no púlpito, é estar nas televisões. Propósito às vezes está em coisas simples do dia a dia, fazer a diferença na vida de alguém que se calhar muitos não sabem que aquela pessoa precisa. Então é Deus quem nos dá o senso, o conhecimento do nosso propósito. Perdão, a outra coisa que eu deixaria ficar aqui é entender que uns às vezes são chamados para o ministério, para servir como Paulo, para serem como os discípulos de Jesus, para serem como o profeta Samuel, mas outros também têm um chamado de levar a palavra de Deus servindo como José, como Daniel.
Então, este é um chamado especial também que eu quero ter aqui. Às vezes nós, como jovens, queremos só estar na igreja, mas não queremos desenvolver habilidades que nos vão permitir servir a Deus também, para além do ministério local, ou seja, do ministério, como que diz, eclesiástico. Isso não quero dizer que temos que desvalorizar o ministério eclesiástico, não. É muito importante, mas é importante também perceber que há quem foi chamado para servir a Deus como empresário. Eu fico aqui a pensar, se tivéssemos jovens arquitetos, cristãos, quantas facilidades nós não teríamos para construir as igrejas e muitas outras áreas, medicina, precisamos nos dedicar a coisas que não é só pela oração, mas nós precisamos ter preparação. Há uma frase que eu gosto que diz assim, quando a oportunidade encontra a preparação, o milagre acontece. Mas às vezes nós estamos tão focados em milagres que nos esquecemos de nos preparar para a oportunidade do casamento, entre a própria oportunidade e a nossa preparação. Então, é isso que eu tenho para dizer, jovens, vocês são fortes, jovens, invistam no vosso relacionamento com Jesus. Meu esposo costuma dizer, naquela, não sei se é parábola, né? Naquela história de Jesus nas bodas, que antes das vasilhas serem cheias e serem transformadas em vinhos, elas estavam vazias. Elas primeiro eles coloquem água nas talhas, perdão, achei o termo certo, nas talhas. E só depois das talhas estarem cheias é que elas se transformam, dentro delas, o líquido que estava nelas se transformou em vinho que serviu várias pessoas. Então vamos ser cheios de Deus. Vamos nos encher de Deus para que Ele possa nos usar. E embora nós tenhamos propósito, temos que saber que entre o propósito e o cumprimento do propósito há um processo. Eu gosto de um versículo que está em Jó 8:7, que diz que o teu princípio poderá ser sido pequeno, mas o teu fim crescerá em grande extremo. Então, não desprezem os pequenos começos. Porque hoje estamos assim. Hoje porque estou neste nível. Confia no processo de Deus. Davi foi ungido com 17 anos, mais ou menos 20 anos, mas só aos 30 se tornou rei. José teve o sonho com 17 anos, mas só aos 30 se tornou governador. Então, confiem no processo de Deus. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã Daniela Mabote, por ter partilhado conosco a sua experiência, por estes valiosos conselhos. Eu agradeço assim por nos ter acompanhado nesta edição, onde conversamos com Daniela Mabote, com uma experiência interessante, fundadora e líder do movimento Clube das Preciosas, MZ, e também com uma experiência interessante no trabalho numa organização não governamental que trabalha com assuntos relacionados à filantropia comunitária. Muito obrigado. Nós regressaremos daqui a 7 dias para mais história de Ministério Cristão. E até a próxima. Yeah.